dessa sessão, senadora Fátima Bezerra, senador Garibaldi Filho, senhor representante da Academia Norte-Granense de Letras e ex-ministro do Tribunal Superior de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, meu amigo ministro Delgado, reitora Ângela Paiva, da nossa UFRN, meu estimado amigo cônego Zé Mário Medeiros, representando aqui a Arquidiocese de Natal, o senhor Roberto Monte, a quem eu quero cumprimentar em nome do Senado, aos familiares do Donivaldo e a todos os amigos que vieram do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil inteiro, para homenagear uma figura singular, que foi Donivaldo Monte. Eu fui, ministro Delgado, prefeito de Natal de 79 a 82 e governador de 82 a 86. E tive o privilégio de, nesse período todo, conviver com Donivaldo Monte como chefe da igreja do nosso estado. Eu posso dizer que privei com o Donivaldo de momentos de tensão e de momentos de felicidade, de confraternização. Eu diria que Donivaldo foi um conselheiro, foi um amigo, foi um crítico, mas, acima de tudo, um homem de respeito. Eu diria que Donivaldo foi um cidadão marcado pela característica de ser conciliador, muito afável no trato, mas obstinado nas atitudes. E aí eu queria fazer algumas observações. Aqui foi mencionada a criação da Escola de Serviço Social. Na década de 50, lá atrás, não existia o UFRN, não existia a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas começaram a existir algumas faculdades. Talvez a primeira de todas tenha sido a Escola de Serviço Social, que surgiu junto com a Faculdade de Odontologia e Farmácia, depois a de Economia, depois por Onofre Lopes, a de Medicina, mas talvez a pioneira tenha sido a Escola de Serviço Social, para formar quem? Assistentes sociais. Por inspiração de quem? De Donivaldo Monte. Ele se preocupou com economia, com engenharia, com arquitetura? Não, se preocupou com os mais humildes, que precisavam de assistentes sociais formados. Ele criou e quase que construiu, Garibaldi, a Escola de Serviço Social, onde hoje funciona a Câmara de Vereadores de Natal. Aquele prédio, cônego Demário, foi feita pelas mãos operosas, obstinadas de Donivaldo, para ali instalar uma semente ou embrião do que viria a ser a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi precursor no tempo, a favor dos pobres, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele era um obstinado. Como foi um obstinado? Ele foi aluno. O senhor sabe, dom cônego Zé Mário, do Seminário São Pedro, que fechou. De 69 a 77, ele fechou. E ele, como ferrinho de dentista, a vida inteira buscou reabrir, e reabriu. Em dezembro de 77, ele conseguiu reabrir o seminário onde ele estudou. Ele era um obstinado em favor de quê? Era o pastor, era o homem caridoso, era o homem de fé, e era o homem acima do seu tempo. Ele tinha uma característica diferente de Dom Eugênio. Dom Eugênio era um homem de atitudes muito fortes, polêmico. Donivaldo era um conciliador, um homem afável. Mas eles foram muito amigos. E pela amizade deles, nasceu a Rádio Rural. Nasceu para quê? Para entreter as pessoas, muito mais do que para isso. Para fazer com que o ensino à distância ocorresse pela Rádio Rural do Rio Grande do Norte, produto da ação de Donivaldo, de Dom Eugênio, para que os sindicatos rurais tivessem voz e ação através da Rádio Rural. Isso tudo precisava ser dito.
nesta hora em que se homenageia uma figura singular que foi Donivaldo Monte, que foi mais do que isso, ele foi um botânico. Eu me lembro de Donivaldo, nas secas que eu enfrentei como governador, e eu me aconselhava com ele, eu conversava com ele, eu sentia confiança nele. Quantas vezes eu conversei com ele sobre as ações que eram necessárias para superar os efeitos da crise da seca. E ele, quando deixou o arcebispado, foi terminar em Emaús, na Granja do Clero, para firmar a vocação de botânico, cuidando de espécies, de enxertias, vivendo daquilo que ele gostava de viver e deixando como legado para o clero de Emaús, a Granja de Emaús. Nada mais justo do que o parque da cidade de Natal, um parque com mais de 100 hectares, que preserva as dunas e preserva parte da Mata Atlântica, ter recebido o nome de Donivaldo Monte pela generosidade e pelo reconhecimento do prefeito Carlos Eduardo Alves, para imortalizar Donivaldo. Ele merecia isso. Ele merece essa sessão e merece muito mais, como mereceu que o Parque da cidade de Natal tivesse o nome de Parque Donivaldo Monte, para homenagear uma das características que ele teve em vida, o botânico, o homem ligado à natureza. Eu digo isso para fazer uma referência também ao homem de letras. Ele escreveu não sei quantos livros. Ele foi colega de tantos literatos, a começar por Diógenes da Cunha Lima, Demário Galvão, ministro Delgado. Ele escreveu não sei quantos livros sobre diversos assuntos, mas um dos títulos que mais me comovem é O Coração é para Amar. O coração é para amar. Isso resume a filosofia de vida de Donivaldo. Um homem puro, um homem simples, a quem eu visitei na UTI. Eu tive a oportunidade, ministro Delgado, de estar com meu amigo Donivaldo Monte na UTI do Hospital São Lucas, perto dele morrer. Ele morreu um mês depois. Ele ainda estava ativo. Me receberam, estava numa UTI até grande, numa chaise longue, onde ele ficou sentado, e eu passei um bom tempo conversando com ele. Um bom tempo conversando com ele sobre as nossas recordações positivas e sobre as dificuldades que juntos enfrentamos. Quando eu tive a oportunidade de agradecer a ele pelo que ele foi em vida. E quero quase que encerrar essa minha fala despretensiosa, mas sincera em relação a Donivaldo, falando do amigo que ele foi, que é preciso registrar. Ele talvez tenha sido um dos melhores amigos do meu pai, Tarcísio Maia, que foi governador quando ele foi arcebispo. Tarcísio Maia, de quem ele foi amigo e cuja missa de 7º dia ele rezou na catedral. Roberto Monte foi uma das homilias mais bonitas que eu ouvi na minha vida, foi a homilia do amigo para o amigo, de Donivaldo para Tarcísio Maia. E eu quero aqui terminar as minhas palavras com esse gesto de reconhecimento a um cidadão a quem o Rio Grande do Norte deve muito. Pelo exemplo de vida, e já vou terminar, vou cumprir rigorosamente o meu tempo, pelo exemplo de vida e dizendo de Donivaldo aquilo que acho que muitos tinham vontade de dizer. Donivaldo foi um homem do bem. Não é um homem de bem, foi um homem do bem. Um conciliador e, acima de tudo, um benfeitor do nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigado.